professor, se vê um impasse que no fundo não é um impasse nem um pouco diferente, por isso que essa questão sempre me cativou muito, não é? Do professor que adora Machado de Assis, vai dar o Machado de Assis, os alunos falam, isso é muito chato, isso é um tédio, isso é um pó. Quer dizer, você só consegue entender esse processo inserindo num contexto muito maior, que passa exatamente pela falta de letramento literário, claro, nas escolas, né, pela maneira como é concebida a disciplina de língua portuguesa, quer dizer, muito já se escreveu, já se falou sobre isso. Agora, entender às vezes os pontos assim específicos em relação a uma dada narrativa, a um dado texto literário, nisso eu acho que a gente ainda está muito cru, não só no Brasil, mas em todo lugar, né? E nas conversas que eu tinha lá com o Jean Verrier naquela época e depois ao longo da vida, não é? Insiste sempre muito ele insiste sempre muito nessa ideia que eu defendo, tenho defendido junto aos meus orientandos ou quando faço palestras, que essa questão da recepção do texto literário, quer dizer, um campo muito novo em que a gente só vai conseguir talvez dar uma certa autonomia para ele na medida que a gente fizer muitos trabalhos, não é? E você, a partir desse conjunto de trabalhos, você talvez consiga delinear um método, não é? De como fazer isso. Quer dizer, padrões, modelos para fazer uma análise do texto literário, a gente tem, mas eu sempre com os meus alunos de mestrado e doutorado, aqueles que se dispõem a fazer um trabalho desse tipo, né? A gente se pergunta qual o método, não é? Que modelos que eu tenho para fazer uma análise da recepção literária. A gente não tem, é um campo ainda, né, que vai crescendo. E talvez a gente só venha a ter um desenho mais nítido disso na medida em que forem se somando todos esses trabalhos, que a gente possa tirar denominadores comuns, etc. e tal, possa dar corpo, ter mais clareza, né, desse objeto, do método para se debruçar sobre ele. Então, o que, por exemplo, com o Vida e Paixão de Pandonaro Cruel, eu acabei me apegando muito, assim, era de uma certa forma uma análise imanente lá, em que eu ficava me debruçando sobre o discurso dos alunos, não é? Mas, no fundo, acabavam entrando variáveis de diferente natureza para poder ler aquele material. Às vezes era psicológica, então, por exemplo, uma questão que pegava a fundo a rejeição do livro, é um dos principais pontos, é que ele é um anti-herói. Um anti-herói é um romance moderno, onde você tem um anti-herói, ele é um gauche, ele é um olhar do João Baldo para a adolescência dele muito irônico, muito divertido, em que ele fala, meu Deus, como eu era bobo como adolescente, como eu tinha medo das coisas, como eu fazia tudo errado, como eu me dava mal com as meninas. E a hora que ele transplanta isso, transfigura isso numa personagem, os adolescentes rejeitam aquilo de forma brutal, porque eles não querem se ver naquele adolescente gauche, né? E mesmo o outro, né, o desdobramento duplo que tem na história, que é o Pandonar, que na verdade quando o protagonista ele se dá mal em todas essas situações, tem um momento que ele cai assim num devaneio e aí ele começa a se ver numa outra situação. Então, por exemplo, se ele foi responsável pelo fato de o time de vôlei da escola ter acabado de perder, porque ele é um péssimo jogador, aí ele se imagina um grande jogador e as meninas todas batendo palma, ou ele se imagina uma personagem dos quadrinhos, o Flash Gordon, ele está sempre se imaginando assim, grandes heróis, porque ele no fundo é um anti-herói por excelência. Então, por exemplo, você veja, para analisar essa questão, acabava sendo, vamos dizer, eu me apoiava num horizonte teórico muito ligado à psicologia, etc. e tal. Outros focos de rejeição, por exemplo, eles tinham uma dificuldade brutal de entender na história quando se passava da realidade à imaginação. E essa é uma história que faz isso o tempo todo. Você está no nível da realidade, de repente o Geraldo começa a sonhar e ele já é o Pandonar, mas não tem uma mediação de um narrador que vem e diz assim, então Geraldo começou a se imaginar Pandonar. Não, como é uma narrativa moderna, isso vem como que naturalmente, e aí eles se perdiam completamente, eles chegavam a ser um nível de não entender a fábula mesmo, a história, eles têm dificuldade de resumir. Então você veja, aí para a análise dessa recepção já é uma variável de outra ordem que está em jogo, que diz mais respeito ao repertório que eles assimilaram, que tipos de texto eles leram na vida, que tipo de narrativas eles fruíram. Então, lógico, se eles nunca tinham visto uma narrativa moderna na vida, só tinham lidado com aquelas formas simples, ligadas ao conto de fadas e tal, eles não vão entender. E por aí afora. Então, mas eu levantei lá uns 10 tópicos, não é, que apontavam para essa rejeição que era muito forte e quase nada de adesão. A adesão passava só pelo humor da narrativa.